Olá, está começando mais um episódio aqui do AbraTalk, o podcast da Abra PCH, direto da 8ª Conferência de PCHs e CGHs, que acontece aqui em Brasília, no mês de março de 2025. Então, se você estiver assistindo isso aqui depois, saiba que essa é uma edição especial da Abra PCH, com muita novidade, e a gente está conversando agora com o Hans, da Voith, que trouxe tecnologia, trouxe muito conhecimento e uma experiência de longa data com hidrelétricas, né, Hans? Como é que vocês estão avaliando a participação aqui na feira? A gente ficou muito lisonjeado, né, pelo convite também de poder participar aqui da Abra PCH, dessa edição, né? É uma edição muito especial, acho que foi muito bem organizado pelo pessoal da Abra PCH, pelo corpo inteiro da Alessandra Torres, né? Primeiro dia impressionante, né? A gente viu aí muito empenho de várias empresas, muito empenho da Abra PCH em promover temas muito importantes para o setor de hidrogeração. Presença, inclusive, do ministro Alexandre Silveira, que apareceu aqui e agraciou com grandes comentários e fez realmente um depoimento muito importante na sua apresentação do futuro da hidroeletricidade para a geração e no parque energético no Brasil. E acho que isso aí reflete um apoio, né, total que todo mundo quer dar e quer ver realmente a área de pequenas centrais hidrelétricas florescer aqui no Brasil também. Hans, como é que é a história da Voith no Brasil? Assim, vocês participaram de grandes projetos, né, no setor elétrico. Fala um pouquinho para a gente. A Voith no Brasil, a Voith Hydro começou em 1964. A empresa foi fundada no Brasil em 64. E ela veio para o Brasil principalmente para produzir e trabalhar em grandes projetos e também, né, grandes projetos de hidroeletricidade. Nós temos uma divisão de máquinas de papel, né, que também teve um grande futuro, teve um grande passado, presente e futuro no Brasil, e também uma área de acoplamentos, né, acoplamentos mecânicos, e a outra área grande que nós temos é a área de hidrogeração, né, que é um dos pilares principais, vamos dizer assim, da Voith, né? E, logicamente, quando a empresa foi fundada, o objetivo inteiro e as estruturas fabris que nós fizemos foi para construir grandes projetos. Foram feitos, a Voith participou desde a construção de Ilha Solteira, Emborcação, Itumbiara, mais de 50%, né, do parque energético hidráulico do Brasil tem participação da Voith. E, logicamente, nós participamos também de Itaipu, né, e a nossa fábrica ela foi utilizada, né, e a gente até hoje, né, nós temos negócio de exportação. Então, por exemplo, as máquinas, né, e os componentes da usina Três Gargantas nós fizemos no Brasil. Nós, na realidade, fizemos uma empresa, né, na China, que é gêmea da empresa do Brasil, tem praticamente a mesma estrutura, né? Mas nós começamos a produzir aqui antes de produzir lá, né? Então, nós fornecemos muitos componentes para muitas usinas hidrelétricas chinesas e também norte-americanas, também europeias, inclusive turbinas reversíveis. As turbinas reversíveis, por exemplo, de Portugal, Frades, Venda Nova principalmente, foram fabricadas no Brasil, né? E outras turbinas reversíveis também foram fabricadas no Brasil, né? Porque a nossa estrutura fabril, né, no Brasil é muito grande. Nós temos 3 galpões, um galpão em São Paulo com a capacidade de levantamento de 30 toneladas, uma com 70 e uma com 300, para fazer máquinas grandes, né? Então, por exemplo, Santo Antônio, Giral, Belo Monte, que são usinas grandes, peças grandes, foram produzidas também em São Paulo, né? Nós chegamos a ter, inclusive, uma unidade operacional em Manaus, no Distrito Industrial 1, né, que era cópia da empresa em São Paulo, só que infelizmente com a redução, né, da atividade econômica, principalmente na área de hidroeletricidade, nós acabamos nos desfazendo, infelizmente, dessa empresa em Manaus, né? Eu fundei a empresa em Manaus, então eu nunca queria me desfazer desse negócio, mas eu estava fora do país e a atividade econômica no Brasil reduziu, né, infelizmente. E aí, logicamente, a gente acabou tendo que enxugar um pouco os nossos ativos, né? Mas a gente mantém a empresa em São Paulo, né, com esses 3 galpões,
mais a fábrica elétrica, mais uma fundição, que hoje nós temos uma parceria, né, com uma outra empresa, e isso nos permite fornecer todos os componentes localmente, fabricados no Brasil, né, se a gente quiser. Então, qualquer tipo de caldeirado, rotores e turbinas, grandes, pequenas, e também, obviamente, componentes elétricos, né? E nós fazemos PCHs também. Nós estamos, inclusive, participamos da construção da PCH da CPFL Lúcia Querubim, que vai ser inaugurada agora 3 de abril, né? Então, também a gente fabricou praticamente todos os componentes do nosso fornecimento, né, específico dentro da nossa fábrica em São Paulo, né? Toda a fabricação no Brasil e mão de obra nacional. Exatamente. Técnicos, Exatamente. Geração de emprego, isso é muito importante, né? Porque o que acontece? A mão de obra nacional, a Foyt Hydro, a Foyt na realidade inteira, mas a Foyt Hydro principalmente, é a maior metalúrgica que existe na cidade de São Paulo, né? Então, nós temos lá uma área instalada grande, nós temos uma capacidade industrial, chegamos a fazer 800 mil horas ano só na Foyt Hydro, né, de fabricação. E, logicamente, isso aí caiu bastante. Hoje nós estamos com uma capacidade reduzida, maquinário manteve, né, mas nós estamos hoje só com 250 mil horas utilizadas, né, que é muito pouco para a gente, né? Nos tempos áureos nós chegamos a fazer 800 mil horas e mais, né, 300 mil horas na unidade de Manaus e mais, vamos dizer assim, trabalhando com vários parceiros na região. Então, você movimenta a economia, né? E a gente chegou a ter, na área de fabricação em São Paulo, 500 funcionários. Hoje nós não temos 500, nós temos 90 funcionários. Então, estamos a 1/5 da capacidade, né? E, logicamente, a gente espera, né, que o governo, e não só o governo, mas os investidores, né, a gente faça mais hidrelétricas no Brasil para conseguir justamente ocupar mais a capacidade que nós temos instalada, porque é importante. Nós temos um corpo de engenharia, né, de 120 pessoas hoje. Graças a Deus a gente tem alguns acordos internacionais que a engenharia para vários projetos, né, fora do Brasil são feitos aqui no Brasil, né, justamente para não perder know-how, porque aí a pessoa se formou, trabalhou e o ciclo de uma hidrelétrica é grande, né? Então, o camarada, para entender como funciona realmente um projeto completo de uma hidrelétrica, ele tem que ter feito ou várias PCHs ou ter participado de um projeto que tem um ciclo de 8 anos, às vezes 10 anos, né? Em que aí realmente ele consegue ter uma experiência e ele pode entender todos os assuntos relacionados, né, a uma construção de hidrelétrica, né? Hans, você falou sobre a questão das turbinas reversíveis. Sim. Como é que está o cenário das reversíveis hoje no Brasil? O que isso representa para a segurança energética? Como é que a gente pode trabalhar com essas novas possibilidades aí que surgiram agora? Então, é uma pergunta bastante importante. A gente até colocou na nossa apresentação, aqui no Brasil existem usinas reversíveis que não trabalham mais com reversíveis, que são usinas pequenas. Por exemplo, a primeira, inclusive, é referência nossa, a usina de Pedreira, né, que a EMAI é dona. Mas hoje, né, para a estabilidade do sistema nacional, né, integrado nacional, e para você ter realmente armazenamento de energia, reversíveis, elas são uma opção muito vantajosa, né, muito vantajosa, e o Brasil precisa olhar com isso, com esse produto, essa alternativa com bastante carinho, né? E nós estamos estudando, né, com algumas empresas de engenharia, né, opções que existem no Brasil para fazer exatamente usinas reversíveis. A EP fez vários estudos, né, inclusive eles mostraram para a gente em algumas publicações o que tem, quais são os aproveitamentos possíveis. Outras empresas de engenharia, né, privadas também fizeram isso. Então nós estamos esperando, obviamente, uma regulamentação, né, que foi citada, né, até pela EP, que o governo deve fazer, de remunerações para todos os serviços, né? Então, você tem, por exemplo, no caso especificamente da usina reversível, algumas vantagens, né, que nenhuma outra fonte tem. Por exemplo, você tem, primeiro, a questão de reserva de inércia, que precisa ter no sistema, né? Se você despachar um sistema como o integrado nacional, você precisa ter uma máquina rotativa, né? A nossa geração é feita em corrente alternada, então você tem que ter uma máquina rotativa, né? E quanto mais você tem uma reserva de inércia no sistema, você tem um sistema mais
obviamente, estável, né? Segundo ponto é a reserva girante, que é uma outra coisa. Você precisa ter uma compensação de potência rápida, né? Então, uma compensação de potência rápida, uma máquina hidráulica consegue, em segundos, né, sair de 0 até 200, 300 megawatts e voltar, né? Não tem outra máquina que consegue fazer isso. Então, essa é uma outra vantagem, né? E as máquinas reversíveis, elas têm ainda duas outras vantagens importantes, né? Que elas podem ser operadas como compensadores síncronos, também nós temos solução para isso, né? E além disso, você pode armazenar a energia, porque se você tem um excedente, né, de energia eólica ou eventualmente solar, né, durante o dia que não está sendo consumido, né, você tem um desperdício, a energia está lá, tem vento, tem energia solar, você pode bombear água e guardar essa água a montante, no reservatório a montante, e quando você não tem a fonte solar disponível ou a fonte intermitente eólica, você pode turbinar essa água. Quer dizer, é realmente uma máquina extremamente interessante, né, com um custo atrativo, não é uma situação cara, né, uma instalação cara, e principalmente ela é uma instalação de construção relativamente rápida, com impacto ambiental muito baixo. Essa é a minha pergunta, que eu ia te pedir para explicar um pouquinho disso, né? Porque já teve, né, uma primeira etapa com os impactos mapeados. Como é que funciona nesse processo de construção? Ele entra dentro de um novo licenciamento? Sim. Aí eu acredito que precisa ser feito um licenciamento, sim, ambiental, né? Mas os reservatórios, tanto de montante quanto jusante, são reservatórios normalmente construídos, né, por empresas civis e são reservatórios pequenos, né? Eles podem ser um pouco maiores, mas não é uma área, você não vai ter uma área inundada, né? E eu acho que tem um ponto importante que nós tentamos destacar também na apresentação, que é a questão da necessidade, né? Você pega, por exemplo, um país que nem a Áustria. Você fala, pô, o país tem os Alpes, bonito. Só que lá na Áustria não nasce nada. Aquilo lá são montanhas que nem os Andes, né? Estão um pouco mais perto, tem rocha, né? Então, como é que o pessoal no passado, há 100 anos atrás, vivia, né? É uma região muito pobre. Se você olhar a história, né, dos países que estão rodeados pelos Alpes, por exemplo, eles tiveram que realmente fazer, né, de um limão azedo uma limonada. Na verdade é essa, né? Então os Alpes, eles são furados. Tem muito túnel lá dentro. Então você capta água de geleiras, né? Essas águas da geleira vai para um reservatório, lá tem uma estação de bombeamento, que vai jogar para uma outra estação de bombeamento, de lá ela turbina para baixo, e aquela água turbinada, além de alimentar o rio, vai também para a cidade, né? Então, o que acontece? Não existe uma fonte assim tão abundante de água como no Brasil. Então o cara tem que dar realmente, fazer de uma necessidade, né, criar soluções engenhosas. Então, logicamente, nos Alpes, essas soluções, elas, por uma força de necessidade, digo, de sobrevivência, né, tiveram que colocar essas soluções engenhosas em planejamento e em operação rapidamente. Estamos falando de desenhos, né, de 1940. Só que hoje, o que acontece? Qual a vantagem? Você fez isso, né, e aí você tem, primeiro, né, cidades que floresceram, né, e tem, obviamente, um outro ponto que você tem até espaços turísticos abertos ali, porque esses reservatórios também, eles acabam sendo espaços turísticos. É interessante, porque a água é uma água calcária, ela é muito limpa, né? E você usa a água do degelo também para alimentar esses reservatórios, porque no inverno tá congelado a água do degelo, você não tem água. Você tem que realmente fazer um gerenciamento da água de uma maneira muito inteligente, né, para você conseguir suplantar a necessidade das populações, né, que vivem embaixo na montanha e, obviamente, também com isso ter a energia hidrelétrica, que é uma fonte bastante limpa e muito barata, né, e sustenta realmente um país como esses países que têm essas montanhas ao redor, né? Hans, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast, mas já fica um convite para participar de outros episódios da Escola da Energia. Acho que é um assunto que tem muita coisa para contar. Eu queria que tu fizesse um fechamento avaliando a questão do cenário da hidroeletricidade no Brasil e no mundo nesse momento de transição energética, que é o assunto, né, de preocupação. Tem o ODS 7 lá da ONU. Como é que a gente pode fazer isso acontecer realmente, considerando a questão das hidrelétricas? Uma pergunta também bastante interessante, porque o pessoal fala em transição energética. Bom, para o Brasil, o que significa transição energética? Nós já temos, na realidade, um parque, né,
hidrelétrico bastante grande. O que nós temos é que simplesmente continuar esse parque, né, e aumentar a quantidade de, vamos dizer assim, hidroeletricidade disponível, porque realmente, né, você, quer queira ou quer não, gerar, né, energia de carvão, petróleo, etanol, né, e comparar qualquer tipo de geração, né, mesmo biomassa, com a hidroeletricidade, chega a ser covardia, porque a hidroeletricidade né, mais, na realidade, muito mais, primeiro, renovável e muito mais ecologicamente amigável do que qualquer outra, né? Então, o Brasil está na vanguarda disso, né? E os países que entenderam isso, você pega, por exemplo, a China, né? A China, sim, lá você pode falar em transição energética. Eles tiveram muitas usinas de carvão que estão sendo desativadas e a produção de, né, usinas hidrelétricas é enorme. Eles têm uma usina que eles vão lançar agora de 60 gigawatts. Um absurdo, né? Agora, por que isso? Porque eles perceberam, falaram, eu tenho água vindo da montanha, essa água um dia vai sair para o mar, eu consigo controlar a enchente, eu consigo alimentar minha população que não é pequena e eu tenho a fonte de energia mais, né, mais rentável, mais simples que existe, né? E com isso o chinês, que aprendeu bastante aqui do Brasil, vai conseguir realmente fazer uma transição energética. Nós temos que continuar, né, o nosso caminho, né, que já estava desde o começo trilhado, né, justamente na direção de ser extremamente economicamente e também ecologicamente amigável, né? Então eu acho que essa no fundo o Brasil sempre esteve na vanguarda e a gente tem um pouco de, talvez, receio de falar, pô, mas será? Sim, né? Tenha certeza, né, que o Brasil tem que só continuar um caminho que foi trilhado lá atrás. Hans, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui, pela presença na feira, né, pela parceria. Já fica aí o convite para os próximos. E você acompanha os próximos episódios do podcast da Abra PCH no canal do YouTube da Abra PCH e também nos canais da Escola de Energia. Até mais!